Fala aí, meu amigo raizeiro, minha amiga raizeira, São Paulinos de todo o planeta, satisfação gigante falar com vocês. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, no YouTube, São Paulo Raiz.Rony no Instagram também, né? Passando para vocês aí as últimas do nosso querido, do nosso amado e tão sofrido ultimamente São Paulo Futebol Clube. Pois bem, notícias é o que não falta, né? Na vida do São Paulo. Claro, ainda não são as notícias do campo, mas são aquelas notícias gerais que a gente costuma conversar com vocês, falar com vocês e que se multiplicam a cada dia, né? Antes de tudo, eu vou falar um pouquinho do lançamento nesse sábado, né, de mais uma camisa da coleção As Tuas Glórias Vêm do Passado. As Tuas Glórias Vêm do Passado é um projeto do São Paulo Raiz, né, com o Edu Schwarz, @ Edu SCHWARZ. Edu Schwarz, que é o designer de camisas, o Leonardo da Vinci das camisas do São Paulo, que agora está fazendo um sucesso danado aí na web. Nós nos unimos nesse trabalho, o Edu faz a camisa e a gente complementa aí com essa coleção, falando da história do ídolo, né? Falando da história do jogador, falando da história do São Paulo, e fizemos um pacote único aqui. A cada 15 dias um lançamento novo. Nesse sábado nós tivemos o lançamento da camisa de José Poy. Rapaz do céu, o gigante José Poy, a camisa do Poy arrebentando aí na web, sendo multiplicada aí aos montes. Quem ainda não viu, dá uma passadinha lá no meu Instagram ou no Instagram do Edu, para poder dar uma olhada nesse trabalho também magnífico, né? Que a cada momento fica mais legal ainda de se ver. Nós lançamos a primeira camisa há 15 dias atrás, do Leônidas da Silva. Começamos com o ídolo da década de 40, chegamos ao ídolo da década de 50 e, rapaz, o Poy disputou com o canhoteiro Mauro Ramos de Oliveira, disputou com o Zizinho, meu Deus do céu, e claro, o gigantismo do Poy, não que os outros sejam menores, mas o gigantismo do Poy acabou fazendo com que ele se tornasse aí o ídolo da década de 50. Camisa maravilhosa. O Edu, que faz aquela camisa lá de 50, 60, 70 anos atrás, ser atualizada, a camisa reestilizada, redesenhada, mantendo todas as características do nosso ídolo lá de tempos de outrora. Tá? Então, quem não conhece esse projeto, quem não viu a camisa, passa lá no Instagram para dar uma olhadinha também. Em breve nós vamos fazer uma live aqui pelo YouTube para apresentar esse projeto para vocês. Tá? Aproveitar também a deixa, eu vi um trabalho muito interessante da área de comunicação do São Paulo Futebol Clube, né? Se produz coisas boas também, claro, num universo meio caótico, mas se produz coisas boas com relação aos podcasts. Podcasts que contam a história do São Paulo num detalhe muito legal. Gente, quer conhecer um pouco mais da história do São Paulo? Nós precisamos conhecer a história do São Paulo Futebol Clube, né? É importante porque é justamente a referência que a gente vai buscar no passado para continuar construindo um São Paulo gigante, mesmo com todas as dificuldades que a gente ultimamente vem acompanhando, né, vem assistindo. Então, se vocês quiserem conhecer, passem lá também no canal oficial do São Paulo para ver os podcasts produzidos, né? A equipe lá, o nosso querido Vinícius Ramalho, o nosso querido Magnão, enfim, todo o time lá da área de comunicação. Muito legal, parabéns pelo trabalho de vocês. Pois bem, vamos dar sequência aqui aos tópicos para a gente trabalhar hoje. Tem bastante coisa para a gente falar, por incrível que pareça, né? O São Paulo que já está treinando, né? O São Paulo que já está fazendo lá os seus preparativos, o condicionamento físico, aquela coisa toda inicial, os treinos com bola aí começando, enfim. O que esperar desse São Paulo? E a gente vem comentando isso já há algumas semanas, né? O que esperar desse São Paulo? E a cada momento, com um surgimento, né, de um novo fato, de um novo fator nesse processo todo, a gente ajusta, né? Ajusta essa parte do que a gente tem de expectativa para o que vai acontecer. Pois bem, algumas coisas me preocupam e bastante, tá? A questão do aspecto físico, claro, óbvio, por questões óbvias, né? São meses o jogador parado, a gente sabe que é um jogador que precisa estar em alto nível físico para poder superar essas adversidades, né? E
e que agora está voltando aos poucos. Então isso é uma coisa preocupante. Preocupante também quando a gente olha lá para trás e via que um dos grandes problemas que o São Paulo tinha era justamente a parte física. Né? Será que a gente volta a estaca zero? Será que a gente volta a estaca 50%? A gente vai para a estaca 40% da capacidade? Não sei. É uma condição, é uma situação que o departamento aí físico poderia relatar para a torcida, né? Fazer uma live aí, fazer uma apresentação de como está esse processo, de como recuperar em tão pouco tempo fisicamente esses jogadores. É muito legal a gente poder falar abertamente dessas questões, tá? A outra coisa é a questão médica, né? Que até alguns meses lá para trás era crônica no São Paulo. Vocês se lembram? A cada partida citava um jogador machucado, jogadores com cãibra, jogadores que pareciam estar cansados. A gente não sabia aonde terminava o aspecto físico e aonde começava o aspecto médico, né? Então assim, a gente ficava meio perdido nesse horizonte. Então, mesmo mais recentemente, antes de parar o futebol, a gente parece que tem acertado aí o parafuso, né, dessas lesões constantes. Vamos ver agora com essa volta, como é que vai funcionar isso, né? Repito, a mesma coisa do aspecto físico. Voltamos a qual percentual de condição? Estamos nesse momento, estamos a zero, voltamos para o zero. Rapaz, para retomar isso vai ser complicado. Não, os preparativos, né? A saúde do jogador, o jogador foi tratado dessa maneira, dessa forma. Então, assim, tudo isso é importante para a gente saber. Seria legal, né? Os canais oficiais do São Paulo Futebol Clube poderem trazer, os profissionais poderem trazer isso para a coletividade como um todo. Ah, é prematuro? Eu não acho prematuro, né? Para tudo você tem análise do instante, você tem análise do momento. Eu acho bastante cabível, por sinal. Outro fator, gente, é a questão política. Até onde a questão política não vai afetar dentro do campo? Porque sempre afetou, né? Infelizmente o São Paulo não sabe aumentar um muro que pudesse separar a questão política da questão dentro das quatro linhas. Ah, Rony, no futebol é assim, a política sempre interfere dentro do campo. Não necessariamente. Nós temos times tão caóticos quanto o São Paulo em termos de administração, mas que dentro do campo trouxeram resultado. Eu não vou ficar citando aqui os exemplos, mas vocês devem saber aí de vários, como eu sei, né? Então, há de se ter a habilidade de separar o aspecto administrativo, o aspecto político, do campo de futebol. E aí é uma questão de gestão, né? E a questão financeira, Rony, de alguma maneira compromete? Eu penso que sim, né? Nós já tivemos aí o corte dos salários durante o período da pandemia, sem a aceitação de muitos jogadores. Teve jogador que já se colocou na frente como ok, pode fazer, mas a gente sabe que tem um grupo que não queria que fosse feito. E agora, para gravar, a gente tem aí os salários praticamente, ainda é uma questão de oficializar, cortados até o final do ano, sem a perspectiva de retornar para o bolso do jogador de futebol. Meu Deus do céu! De que maneira isso pode afetar e de que maneira isso vai afetar no rendimento? A gente sabe como é que funciona jogador de futebol, né? A gente sabe hoje em dia, infelizmente, como é que funciona jogador de futebol. A gente gostaria muito que pudesse ser diferente. Só que, infelizmente, eu tenho sérias preocupações de todos esses quesitos que eu falei para vocês, principalmente e basicamente nessa questão salarial. Isso me preocupa demais, demais, no comportamento dos jogadores. Eu estou falando a respeito do São Paulo Futebol Clube. Ah, todos os times estão assim e tal. É o problema dos outros times, né? O São Paulo tem que aprender a fazer gestão. Gestão do futebol, gestão do São Paulo inteiro. E o São Paulo tem sido extremamente incompetente em fazer esse tipo de gestão. Pois bem, em falar em gestão, né? Existem os casos aí que pipocam e que estão eclodindo aí aos montes. Cada dia tem um caso novo. Falamos a semana passada do caso Lucão. Agora tem o caso do Lucas Fasson, né? O Lucas Fasson que pediu o corte do contrato dele, a finalização do contrato dele, porque tem uma proposta lá para ir embora jogar no Barcelona B, aquela coisa toda da base que o São Paulo não consegue administrar. O São Paulo não consegue administrar definitivamente a sua base. O talento, o ouro que a gente tem lá em Cotia, né? Ele não consegue ser trabalhado de uma maneira efetiva e de que realmente possa possibilitar o São Paulo o retorno técnico, que é o jogador dentro de campo, no time principal, produzindo, ou retorno financeiro.
Cada jogador que sai é uma coisa. Ah, tudo bem, vendemos o Antony bem. Claro, mas vendemos o Neres mal, né? Vendemos outros jogadores aí, perdemos o Militão mal. Então, assim, administramos mal o caso Oscar. Então não é de hoje. Não é de hoje. É muito fácil, gente. Eu aqui não estou defendendo o jogador. Vocês me conhecem, sabem da minha posição a respeito do jogador de futebol. Né? Muita gente me chama de corneteiro por causa disso. Fique à vontade para chamar do que quiser. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. É muito fácil chamar o jogador de mercenário, ponto. E eu não estou dizendo que não seja. Eu não estou dizendo que não seja, para deixar bem claro. Agora é o seguinte, fazer a gestão desses problemas, fazer a gestão dessa situação toda, para que ela não vire um problema, é o grande segredo que a gente tem. Então, na incompetência do dirigente, fica mais fácil chamar o jogador de mercenário e ponto final. Não se abre a discussão para outras coisas. E é legal saber de vocês também a opinião a respeito. O que é mais fácil? Chama o cara de mercenário. Vai encobrir a minha incompetência em fazer a gestão da base. Ou isso está acontecendo em outros clubes também? Vocês estão vendo jogadores da base de outros clubes indo embora aí, pedindo o corte do contrato, o encerramento do contrato, para poder sair de graça praticamente? Eu não tenho visto isso, só acontece no São Paulo e tem acontecido aos montes, né? Então a gente, além de negociar mal quando negocia, está perdendo o jogador aí de maneira quase infantil. É claro que os advogados do São Paulo estão dizendo, não, que o Lucas não tem razão, que o São Paulo está respaldado pelas leis e pelo contrato. Vamos ver até onde vai isso. Eu escutava isso desde o caso Oscar, né? E que realmente acabou tendo o fim que teve. O São Paulo tendo prejuízo, ponto. Foi isso que aconteceu. Caso Everton Felipe, porque não falta é caso, né? Se eu for ficar citando os casos aqui do São Paulo, eu vou ficar até amanhã. Caso Everton Felipe é prova da péssima gestão. Mais uma prova da péssima gestão do jogador de futebol. Eu não vou nem entrar no histórico de como foi a aquisição, de como foi comprado, sem avaliação técnica, né? Sem pensar no tamanho do valor que foi pago por aquilo. Meu pai do céu, é tanta coisa para a gente falar que não daria tempo aqui na live. O que eu estou dizendo agora é que ele foi emprestado, antes foi para o Atlético do Paraná, voltou, não jogou, péssimo jogador, né? Péssima qualidade do jogador, e o São Paulo pagou a bala que pagou. Aí vai para o Cruzeiro, o Everton Felipe fez o seguinte, ele falou assim, cara, eu quero receber do São Paulo, não quero receber do Cruzeiro, e o Cruzeiro paga para o São Paulo. Dançamos na curva, velho. Dançamos na curva mais uma vez. Claro que o Cruzeiro não pagou o São Paulo, claro que o São Paulo pagou o salário do Everton Felipe, claro que óbvio que o Everton Felipe não rendeu e não jogou no Cruzeiro, e o São Paulo agora vem com a conta. E recebe o cavalo de Troia, né? O Everton Felipe não passa de um cavalo de Troia. É um presente que a hora que abre a barriga lá e os caras saem, você tá morto, né? Então, assim, absurda a administração dessa situação, como absurdo é um monte de jogador aí que está emprestado para outro clube e que o São Paulo paga o salário. Agora os caras falam assim, sabe o que a gente escuta? Ah, é simples, é só emprestar ele de novo. Ah, é só emprestar ele de novo. Algum clube hoje vai pagar o salário que ele ganha? O Everton Felipe vai querer renegociar o salário dele? Não é? Então assim, a gente vai morrer com mico. Quem já jogou aquele joguinho de carta antigo, que tinha os bichinhos, quem morria com mico, perdia o jogo. A gente vai morrer com mico. Lógico que vai morrer com mico. E o mico é Everton Felipe. Temos o caso também do Dani Alves, né, no depoimento aí no Esporte Interativo, a respeito, até interessante, de conteúdo muito legal e também polêmico, como sempre, né? O Daniel Alves é um cara polêmico, ele fala bastante sobre a questão de ter a opção de jogar na lateral ou no meio, né, da intensidade que ele podia gerar para o time como um todo ao jogar no meio e das perdas pelo fato dele jogar na lateral e das limitações que ele teria, né? Então, ou seja, paga-se o que se paga ou se é que está se pagando para o Dani Alves, né? Faz a dinâmica toda e bota o cara ali. Enfim, eu até entendi muito legal ele falando a diferença europeia na parte tática, né, na parte da aplicação, na parte do fundamento tático, né, da obediência tática do jogador, né, que se iguala, segundo ele, tecnicamente com o jogador brasileiro, mas que ganha no aspecto tático. Muito legal, tudo que ele aprendeu, tudo que ele adquiriu de conhecimento dentro do campo jogando na Europa, né? Então foi muito legal ele falar isso, foi muito legal ele falar, outro dia eu falei que eu acho o Boca um time legal, já me colocaram no Boca Juniors,
né? Ele fala também de repente ainda ter uma oportunidade de poder jogar na Europa, mas que no momento ele optou por estar jogando no time do coração. Claro, time do coração, porém com salário legal, com contrato legal, maravilha, nada contra. É futebol profissional ou não é? Né? Se eu trouxe o cara, eu tenho que ter o compromisso, né? Eu tenho que ter lá os tais investidores para pagar o salário do cara. Por quê? Porque se o cara não receber, o cara vai, ó, X-Pamula vai embora, vai para a China, vai para outro lugar. E na verdade eu vou falar para vocês, hein? Em nome do detrimento técnico, eu preferi a saúde da instituição. Eu não quero ver minha instituição morrendo a cada dia que passa, né? Então assim, se eu tiver que fazer um sacrifício, eu prefiro fazer um sacrifício ainda maior dentro do campo, né? Para poder ter a instituição salva, para poder ter a instituição saudável e sadia para voltar a ser o gigante que era. Porque nesse caminho que não tem gestão, que não tem entrosamento, que não tem sinergia, que não tem coisas positivas acontecendo, meu Deus do céu, a gente vai de mal a pior. Essa é a minha grande preocupação com relação a essa volta e esse momento que vive o futebol. Legal, gente? Como eu falei no comecinho, passa lá no meu canal do Instagram também, dá uma olhadinha lá, sãopauloraiz.rony. Muito legal, com fotos históricas lá, né? O pessoal que é raiz, o pessoal que é mais velho vai ver fotos muito legais, vídeos e lives. Terça-feira estarei com Sérgio Baresi, parte 2. Sérgio Baresi, parte 1 e Sérgio Baresi, parte 2, falando do trabalho do técnico de futebol, o que pode ser melhorado, enfim, Sérgio Baresi, que é um case muito legal para a gente falar de futebol, tá certo? Passem lá também para ver o que eu falei lá do trabalho da nossa coleção As Tuas Glórias Vêm do Passado, com o ídolo da década. Fechou, gente? Um grande abraço para todos, se cuidem, continuem se cuidando e avante. Tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Minha parca aqui, oficial, tricampeão do mundo 2005, que o meu querido Fabrício Cossiti me presenteou. Avante, gente! Tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, um abraço.